irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Opa, agora ficou forte. Alô, alô, teste. Uma alegria estarmos reunidos aqui, cantando, louvando ao nosso Deus e entendendo a preciosidade da graça dele para com as nossas vidas. Nesse dia tão bonito também, bem quente, né? Atípico, inclusive, para o outono. Eu, pessoalmente, gosto do calor. Mas se bem que ele já está dando uma cansada também, né? Já faz bastante tempo que a gente está tendo esses dias. Mas, sem dúvida, um domingo especial, porque podemos, mais uma vez, nos reunirmos para adorar o nosso Deus, em culto ao nosso Deus. E é interessante porque nós participamos juntos deste culto. Né? Até mesmo agora, na hora da pregação, esse é um momento de adoração. Para quem ministra e para quem ouve. A igreja participa adorando ao Senhor, buscando ao máximo se concentrar, porque não é palavra de homens, mas é a palavra de Deus que vai ser ministrada. Então você presta culto a Deus agora, rogando ao Senhor, para que Ele acalme o seu coração e para que você tenha a máxima atenção às palavras dEle. E que as palavras dEle possam calar fundo no seu coração e transformar a sua vida. Algo que nenhum homem pode fazer, só o Senhor. Então que você também possa se aproximar da Escritura agora com essa intenção, com esse anseio de ouvir Deus falar. E quando Deus fala, tudo se faz novo. Tudo é mudado. Deus cria nova vida que glorifica o nome dEle. Amém? E vamos então continuar o nosso estudo em Gálatas. Nós temos o hábito de seguir em sequência, um livro expositivo. Esta carta que Paulo escreve para igrejas, como temos visto, fundadas por ele, que estavam sendo invadidas por falsos mestres, os judaizantes, legalistas, missionários judeus, que pregavam que era bom ter fé em Jesus. É legal, é bom, mas não é suficiente. Você precisa ter algo mais. E eles enfatizavam, então, a guarda da lei de Moisés, destacando principalmente a circuncisão, leis dietárias, né, os alimentos, comer e não comer certos alimentos, e o calendário judaico. Em resumo, um gentil precisa se tornar antes um judeu para ser realmente salvo. E nós estamos no capítulo 3. Chegamos até o capítulo 3, onde Paulo segue refutando essa heresia. E ele faz isso trazendo a correta interpretação da lei de Deus, lá do Antigo Testamento, que os judaizantes não entendiam muito bem. Como falamos, Paulo aqui age mais ou menos como naquelas cenas de filme de ação, como um policial que toma a arma do próprio bandido e aponta contra ele. Paulo faz isso trazendo a correta interpretação da lei do Senhor. E semana passada nós vimos então que ele fundamentou que a salvação sempre foi pela graça. A graça está lá no Antigo Testamento, em sua fase embrionária, nos seus tipos e figuras apontando para o Salvador. A salvação sempre foi pela fé, nunca pelas obras da lei, já lá no Antigo Testamento. Então, a aliança da graça foi bem estabelecida lá e se desenvolve, né, conforme a revelação progressiva de Deus. Então ele fundamentou muito bem isso à luz das Escrituras, por isso ele trouxe também o exemplo de Abraão, como que Abraão viveu, o grande patriarca, fundador do povo judeu. Abraão creu na promessa de Deus, confiou, e isso lhe foi imputado como justiça. Foi justificado por fé, a vida de Abraão foi caracterizada por fé. E por isso então no final do nosso texto, na semana passada, nós vimos que a lei de Moisés, que foi entregue lá no Monte Sinai, que veio 430 anos depois da aliança da graça estabelecida com Abraão, ela não veio para anular, revogar esta aliança. Ela não veio para cancelar a promessa do descendente que abençoaria as nações. A lei não foi dada como um novo sistema de salvação por obras, como se Deus tivesse trocado. Começou com Abraão, graça, agora é obras. Se virem. Não houve. Os judeus entenderam isso. Entenderam errado. Muitos entenderam errado, que era um novo sistema agora. Agora é por vocês, é conta própria. Mas não é esse o objetivo. Por isso, amados irmãos, deve estar muito claro para nós que a lei de Moisés, ela faz parte da aliança da graça.
ela faz parte. E ela tem sim a sua função na revelação progressiva. Por isso Paulo hoje vai tratar sobre qual o real e principal propósito da lei. Por que a lei de Moisés foi dada? Qual a principal função da lei se não é para salvar? Provavelmente esse era um questionamento que estava sendo levantado pelos judaizantes, os oponentes de Paulo, que diziam que Paulo desprezava a lei de Moisés, que ele ensinava que a lei não servia para nada. Esse Paulo aí não está nem aí para Moisés, ele desfaz. Mas isso, obviamente, não é verdade. Portanto, amados, hoje, à luz do nosso texto, vamos aprender e lembrar algumas verdades sobre a lei de Moisés em relação com a promessa, em relação com a graça de Deus feita a Abraão, que alcança a todos nós que estamos em Jesus hoje. Ok? Então esse será o nosso propósito hoje, o nosso assunto hoje. E para começar, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que se revela a nós. Tu és o Deus que busca o pecador. Tu és o Deus que inicia e completa a salvação nos Teus filhos. A força é Tua, Pai, o poder é Teu, a glória toda do Senhor. E Pai, nós estamos mais uma vez aqui diante das Escrituras Sagradas, Tua palavra, Deus, que o Senhor preservou até nós e chegou até nós hoje em nossa língua, por isso te adoramos e te louvamos por isso também, Pai. Podemos entender, podemos estudar, podemos conhecer o Senhor através da Bíblia em nossa própria língua nativa. Isso é um presente maravilhoso, Deus. Te louvamos por isso. E reconhecemos ao mesmo tempo, Senhor, a nossa insuficiência, a nossa incapacidade para entender a palavra. E rogamos a Deus a Tua graça nessa manhã. Ajuda, Senhor, a minha vida, Senhor, a ser fiel ao texto bíblico. Eu clamo sempre, Pai, o que for falado na carne, que seja esquecido, fique a obra do Teu Espírito, que fique a Tua palavra gravada em nossos corações, por Tua graça. E eu peço, Senhor, também por essas vidas que aqui estão, com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades durante a semana, as inquietações, Pai, do coração, que já pensam nos programas que temos para fazer, nas coisas, nas atividades. Pai, silencia. Traz paz, traz, Senhor, esse momento agora de concentração, Pai. Ó Pai, afasta toda obra maligna, em nome de Jesus Cristo, clamamos. E que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra possa florescer, como cantamos nessa manhã. Mostra-nos Cristo. Nós clamamos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos. Então, qual o propósito da lei de Moisés? Vamos observar em primeiro lugar, o primeiro ponto que nós podemos destacar aqui no nosso texto, você pode abrir aí a sua Bíblia, Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 19, pode acompanhar a exposição aí, na sua Bíblia. Nós vamos projetar aqui, mas eu sempre gosto de ouvir o barulhinho das folhas, né? O pessoal folhando a Bíblia, porque isso é importante, o crente precisa saber manusear a Bíblia. Precisa saber encontrar onde estão as partes importantes da Bíblia. Né? A lei de Moisés, onde é que está? Saber que está lá em Êxodo, capítulo 20, né? As partes importantes. A oração do Senhor, o Pai Nosso, onde é que está? Saber que está lá em Mateus 5. Então, essas porções principais, o crente tem que estar bem atento, bem versado nas Escrituras. Isso dá trabalho, dá treino, tem que ler, tem que pesquisar, tem que lembrar, tem que memorizar. Mas os frutos são excelentes, são maravilhosos, né? Desse empenho, dessa dedicação. Então, qual o propósito? O que nós podemos observar aqui? Em primeiro lugar, meus irmãos, fica muito claro aqui que a lei de Moisés ela foi dada para evidenciar o nosso pecado. Olha o que diz a palavra do nosso Deus no versículo 19. Escute com fé a palavra do Senhor. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Até aqui por enquanto. Então observem que Paulo responde aqui, a lei foi adicionada por causa das transgressões. A lei foi acrescentada para ressaltar o nosso pecado.
e assim, consequentemente, ressaltar a nossa completa necessidade de Cristo, do Salvador, do descendente da promessa feita a Abraão, aquela antiga promessa, aquele descendente que viria, como a gente precisa dele. E ele já veio, nós já temos a revelação completa diante de nós, a necessidade de Cristo. Portanto, a lei ela tem esse propósito de despertar na mente e no coração do homem a sua culpa diante de Deus. Afinal de contas, o que é pecado? O que é pecado? Amados, pecado ou transgressão é exatamente a quebra da lei. Transgredir a lei de Deus. Por que roubar é pecado? Exatamente porque a lei diz, não furtarás. Por que sentir inveja é pecado? Achar a grama do vizinho mais verde e ficar frustrado com isso é pecado. Porque a lei diz, o 10º mandamento diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. Portanto, a lei, amados, ela revela que pecado é coisa infinitamente séria, não é um probleminha qualquer. Todo mundo é falho, todo mundo erra. Não, porque a lei mostra que, em última instância, as nossas transgressões, por menores que sejam, uma mentirinha qualquer. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Seja honesto. Se disser que não, está mentindo de novo. Você já sentiu raiva de alguém alguma vez na sua vida? Sabe, lá no trânsito? Eita, toma uma fechada, esse cara... Ou furou a fila no banco. Essa aí... Então, a lei diz que isso já nos qualifica como mentirosos, como assassinos. Sabe aqueles piores que estão lá na cadeia, que a gente fala, justiça, tem que ser feita a justiça? Igual a ele. Porque a lei fala da intenção do meu coração. A lei evidencia a nossa natureza igual, pecadora, perversa. Todos pecaram. E todas as nossas transgressões, elas são cometidas contra Deus. Sim, nossas falhas prejudicam bastante gente, pecados prejudicam bastante gente. Mas o nosso arrependimento não diz somente em relação às pessoas que nós cometemos mal, mas diz sobre contra Deus que nós estamos falhando. Todas as nossas transgressões são, em última instância, cometidas contra Deus, e Deus é um ser infinitamente digno de ser amado e obedecido. Por isso, quando você falha diante de sua lei, por menor que seja a sua falha, isso já o torna infinitamente digno de ser punido. Condenação eterna. Por quê? Por causa do grau de dignidade da pessoa que foi ofendida, que é o grande autor da lei, o Deus eterno. Por isso que o inferno é real. Por isso que a necessidade do inferno é real, para que Deus manifeste a glória de sua justiça. Deus não varre sujeira para debaixo do tapete, Ele não brinca com o pecado. Deus abomina o pecado. Abomina o pecado. Por isso você é merecedor do inferno por natureza. Então, amados, a lei, ela não concede salvação, mas ela ensina a nossa necessidade de Cristo. Ela mostra quem nós somos. A lei funciona como uma espécie de um espelho da alma. A lei funciona como uma tomografia computadorizada. A lei funciona como um raio-x da alma, revela o que há de errado por dentro do nosso ser, mostra quem nós realmente somos, não o que sua mãe disse, não, que bonitinho, não o que a TV diz, não, quem nós somos aos olhos de Deus, nos conhecendo verdadeiramente.
para que tenhamos esperança de cura, inclusive. É muito importante isso. Então, a lei, ela revela, ela identifica o nosso problema, mas ela não resolve. E uma ilustração aqui pode nos ajudar. Vamos imaginar que você está lá praticando seu esporte, brincando um pouquinho, jogando futebol, pessoal que gosta de jogar futebol aí, jogando vôlei, sei lá, ou correndo, praticando algum esporte. E aí vamos imaginar que na atividade ali você torce o tornozelo. Pá, torceu, deu uma dor muito grande e tal, fica incomodando, aí você vai no médico, e aí o médico tira um raio-x lá no médico, e aí ele constata que houve uma pequena fratura. Qual a solução agora? Qual o remédio? O remédio é exatamente você pegar esse raio-x, levar para casa, cortar em pedacinhos, fazer um chá bem quentinho com esse raio-x e tomar tudo. É tiro e queda, cura na hora. É isso? Não, né? Absurdo. O que é isso, pastor? Pirou? Enlouqueceu? É um absurdo, exatamente como é um absurdo você pensar que a lei pode salvar. Que você pode se salvar por seus próprios méritos, observando a lei. A lei não tem esse poder. Ela foi dada para diagnosticar o nosso terrível problema de pecado, do pecado, e apontar para a solução, para a cura, a única cura que é exatamente Cristo, o próprio Deus encarnado, morto na cruz pelos nossos pecados e ressurreto para a nossa justificação. Corre para lá, a única solução. Paulo nos diz isso, né? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, Romanos capítulo 3, versículo 20. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, Romanos 7, 7. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, está falando da lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Por que as pessoas desprezam a graça de Deus? Banalizam, distorcem. Por que as pessoas desprezam Cristo, o Evangelho de Cristo? Legal essa historinha, bacana. Mas por que as pessoas desprezam? Mas isso aí não é para mim, tem gente que precisa mais. Por que as pessoas desprezam a graça? É exatamente porque não conhecem a sua terrível condição de pecadoras condenadas ao inferno. Lá no fundo do coração não se acham tão ruins assim, e este mundo que jaz no maligno, ele prega isso o tempo todo. Você é bom, você merece o melhor. Tudo que você precisa é confiar em si mesmo, a força está em você, você não pode depender de ninguém. Você não pode depender de ninguém, é tudo com você. As propagandas falam isso, os filmes trazem estas mensagens. Muitas pregações nas igrejas falam isso hoje. Pela influência do humanismo e da teologia da prosperidade, falando pouco ou nada sobre pecado, sobre a nossa idolatria, aprofundando o entendimento do que é arrependimento, e assim as pessoas não conseguem enxergar o brilho incomparável da graça de Cristo. É como as estrelas no céu. Durante o dia, você enxerga as estrelas? Não, né? E elas estão lá. Elas continuam lá. Elas não saíram do lugar. Mas aí chega a noite. E é somente nas trevas, na escuridão da noite, que você consegue enxergar o brilho maravilhoso das estrelas naquele céu estrelado, da mesma forma em nós. Somente quando o Espírito Santo desmascara através da lei a nossa terrível escuridão, em que nos encontramos por nossos próprios pecados, minha e sua responsabilidade. Somente quando o Espírito traz a lei e desmascara finalmente essa verdade e faz cair a ficha, que o terreno é desesperador, somente assim nós vamos contemplar o brilho esplendoroso da graça de Cristo, que veio nos
salvar, e então vamos apreciá-lo e amá-lo cada vez mais. Ele próprio, o próprio Cristo, o maior tesouro do universo. Por isso que Paulo prossegue dizendo que, completando o nosso verso, que a lei deveria vigorar até que viesse o descendente, obviamente até a vinda de Jesus. Então, a lei dada a Moisés, com todos os seus tipos, figuras e cerimônias lá no Antigo Testamento, que apontavam para Jesus, cumpriu o seu propósito até a vinda gloriosa de Cristo. Outra verdade, amados, que nós aprendemos aqui é que a lei não é maior do que a promessa. Olha o que diz o texto. E foi promulgada por meio de anjos, falando da lei, né? Pela mão de um mediador, Moisés. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O que Paulo está dizendo aqui? Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2, registra que Deus, ao entregar a lei no Monte Sinai, estava acompanhado de anjos. O texto não especifica qual foi o papel exato que os anjos desempenharam nesta entrega, mas provavelmente Paulo está dando a entender aqui que as tábuas da lei escritas por Deus chegaram até as mãos de Moisés por meio de anjos. E aí no verso 20 Paulo diz, ora, o mediador não é de um, ou seja, o mediador faz a intermediação, no mínimo entre duas pessoas, não é algo direto. Então Paulo estaria dizendo aqui que o fato da lei ter sido dada por esses mediadores, anjo, esse processo, né? Anjo, Moisés, até chegar ao povo, mostra que ela é inferior à promessa de Deus. Porque quando Deus deu as promessas e firmou a aliança da graça com Abraão, Deus não usou mediador nenhum. Falou pessoalmente com Abraão. Está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Assim fica evidente, quando se compara a maneira como foram dadas, a inferioridade da lei em relação à promessa. Hendrickson diz o seguinte, Moisés, indubitavelmente, foi um grande homem, porém Deus era muitíssimo maior que Moisés. Os Gálatas não deviam permitir que os judaizantes exaltassem Moisés acima de Deus. Embora o intermediário humano seja muito importante, ele é todavia apenas um terceiro que atua entre duas partes. Moisés serviu como um elo humano entre Deus e o seu povo. Tal intermediário carece de autoridade independente. Deus, contudo, é um. Quando ele fez sua promessa a Abraão, e através dele a todos os crentes, alcançando eu e você, sejam judeus ou gentios, ele fez isso por sua própria e soberana conta, direta, pessoalmente. Ele se expressou de coração para coração. É muito lindo esse destaque que Paulo está trazendo aqui. Nós entendemos aqui, meus irmãos, que o evangelho da graça é tão precioso para Deus, é tão precioso para o Senhor, pois custou a morte do seu Filho amado, que Deus expressa o que está no seu coração de forma direta com o seu povo, representado por Abraão. O Senhor falou pessoalmente, de coração para coração. Eis a superioridade do evangelho. Era algo tão caro, é algo tão importante para o Senhor, o evangelho da graça, que ele não usa mediador, ele chega direto e fala ao coração de Abraão e estabelece a aliança da graça. Outra verdade, meus irmãos, que nós aprendemos aqui é que a lei não contradiz a promessa de Deus. Versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei, mas a Escritura encerrou tudo sob pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, Paulo menciona mais uma questão que poderia ser levantada aqui, os judaizantes também
né, tentando pegar Paulo. Será que a lei está em conflito com a promessa, com a graça? Será que a lei e a promessa têm propósitos opostos, conflitantes? Paulo responde, de modo nenhum, de forma alguma. A lei não anula, como nós já falamos na semana passada, ela não se opõe às promessas de Deus, mas ela tem um propósito complementar dentro do esquema de salvação. Foi Deus que deu ambas. Portanto, a lei e promessa trabalham em harmonia. Elas se complementam no esquema de salvação. A lei revela, destaca o nosso pecado, aponta para a necessidade de salvação, mas ela não pode dar a salvação. Algo que só acontece de acordo com a promessa que foi dada lá para Abraão. Creu e foi-lhe imputado como justiça. Se a lei pudesse ter concedido justiça, que é o que Paulo está falando aqui, e vida eterna, não haveria necessidade de Salvador. Não haveria necessidade de Cristo. Cada um poderia chegar ao céu por mérito próprio. Mas como isso é impossível, porque todos nós já somos pecadores desde o nascimento, pós-queda em Adão, nós então necessitamos de Cristo. Isso pós-queda. Por isso Paulo diz aqui, a Escritura encerrou tudo sob pecado. Ou seja, não há exceção. Não sobrou nem você, nem eu. Todos estão presos. Todo homem já nasce neste mundo por natureza, encerrado, preso sob pecado, como numa cela de segurança máxima e não tem como fugir. E essa é a verdade de Deus conforme a Escritura. Então eu não estou trazendo a minha opinião aqui. Isso é o que Deus diz em sua Escritura. Não é o que eu acho, está muito claro aqui. Paulo diz, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a palavra de Deus. E a melhor coisa que temos por fazer agora, eu e você, pecadores iguais, é concordar com Deus. Porque nós não somos um padrão muito seguro para definir o que é verdade ou não, como já constatamos, todo homem é pecador. Nós não somos um padrão muito seguro para definir o que é certo, o que não é. Nenhum homem é, por mais inteligente que seja, ele é suficiente para estabelecer esse padrão. Por isso a melhor coisa é ficarmos com a Escritura, a palavra de Deus, porque Deus, diferente do homem, não mente. E aqui está a palavra dele, nos 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Este é o padrão, o cânon. E essa maravilhosa Escritura, ela aponta não só o nosso real problema, como a gente está vendo aqui, a lei desmascara, mas ela mostra também que somos escravos do pecado. Daí que vem a origem dos vícios, a idolatria e toda aquela prisão. A Escritura mostra não só isso, mas ela mostra também a solução. A única solução possível, que está fora de nós mesmos, não está em nós, que é exatamente Jesus. Por isso ele conclui esse verso dizendo, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Esse é o caminho que Deus escolheu. Esse é o caminho que Deus estabeleceu. Salvação aos que creem e se submetem ao senhorio de Cristo. Por isso a melhor coisa que eu e você temos para fazer nessa vida é se submeter à Escritura. Se submeter à palavra de Deus. E isso só é possível pela graça. Isso é possível pela graça. E pela maravilhosa graça de Deus que nos capacita a crer. Então, estamos aqui hoje crendo na Escritura, concordando com ela, reconhecendo a nossa condição, reconhecendo a necessidade de Cristo, finalmente se rendendo a Cristo. Isso é graça. É Deus agindo através de sua palavra. Amém? Outra verdade que nós aprendemos aqui a respeito do propósito da lei é que ela nos conduz a Cristo. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé.
Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Fica claro aqui que somente a fé em Jesus abre a porta da prisão, da condenação da lei por nossos pecados. Paulo personifica aqui a lei como um carcereiro do pecador condenado, que está preso pelo seu próprio pecado, no corredor da morte, apenas aguardando a condenação de Deus chegar. Mas então Cristo veio. Cristo veio. Até que viesse a fé, ele está falando aqui se referindo ao Cristo encarnado. Prefigurado no Antigo, revelado no Novo. É esse Cristo. Veio para salvar o pecador, libertar o pecador, ao se entregar para morrer em nosso lugar. Por isso Paulo diz aqui que a lei, no final das contas, funcionou como um guia, um aio. E a palavra grega é pedagogo, que significa literalmente aquele que conduz uma criança. E nos tempos de Paulo, este pedagogo era diferente do que nós entendemos hoje. Este aio era um escravo muito instruído, de muita cultura, então ele tinha bastante conhecimento, e que era responsável pela educação rígida dos seus senhores. E ele então, esse aio, esse escravo, ele acompanhava a criança por onde ela ia, o tempo todo, vigiando o comportamento dela, ensinando e vigiando. E era uma disciplina rígida. Frequentemente, estes aios eram disciplinadores severos, duros, a ponto que os menores que estavam sob sua tutela ansiavam pela maioridade para se ver livre da sua custódia. Então Paulo está dizendo aqui que a lei tem essa função. Ela serve para nos educar firmemente a respeito de nós mesmos, da nossa terrível condição, e também sobre quem nós somos, sobre quem é Deus, a santidade de Deus, para que então possamos chegar à plena consciência da nossa necessidade de Jesus e então atingirmos a liberdade, amados. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, a liberdade e a maioridade em Cristo, sendo justificados por fé somente. Porque Jesus veio para cumprir toda a lei. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Eu não vim para anular, lei permanece, mas eu vim para cumprir. Tudinho. Todas aquelas exigências, todos aqueles rituais, todas aquelas leis direcionadas à nação de Israel, cerimoniais, que tiveram seu papel no Antigo Testamento, e a lei moral que continua, tudo. Jesus cumpre com perfeição todas as exigências daquela lei que Deus exigiu. Jesus vem para cumprir. Como Deus disse lá no jardim, lá no paraíso, né? Desse fruto não comereis. Já temos a lei do Senhor ali. Já temos a ordem. Aliás, as ordens de Deus estão lá. Multiplicai-vos, povoai a terra. Já temos ordens ali de Deus. Mas o homem falha. E se comerem, certamente vão morrer. E Deus não volta atrás com a sua palavra. E aí veio Jesus, que a Bíblia chama de segundo Adão, o último Adão, o representante daqueles que têm fé. Ele cumpriu o que você não consegue cumprir, o que você quebra todo dia. A lei de Deus, Jesus cumpre com perfeição. Por isso, somente através da fé dele, a fé em Jesus, podemos chegar à maturidade como filhos de Deus. Se temos fé verdadeira em Jesus, meus irmãos, a lei não tem mais poder nenhum para nos condenar. Nenhum poder para nos condenar, pois Jesus sofreu a nossa pena, como estudamos semana passada, ele veio para nos resgatar e se fez maldição em nosso lugar. É claro que os cristãos hoje devem obedecer aos princípios da lei, dos mandamentos, que se resumem em temer e amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo,
o padrão de santidade imutável de Deus que o Novo Testamento continua ensinando. Esse deve ser o padrão de vida do crente. Só que não para conquistar a salvação. Por gratidão. E aí muda completamente, né? Aí tira o peso. Aí dá mais alegria para obedecer. Dá mais vigor. Dá mais entusiasmo. Né? Eu sei o que meu pai quer, através da expressão clara dele em sua lei, e eu vou obedecer. E não só isso, ele ainda nos dá o Espírito Santo, que nos capacita. Deus nos concede aquilo que Ele nos ordena. Ele capacita o homem a amar a lei de Deus, a se voltar, a desejar santidade, um novo querer. É Deus quem efetua em vós o querer e o realizar. Você que antes se deleitava no pecado, no lixo do pecado, hoje começa a ver, cara, não faz sentido nenhum. Onde é que eu estava enfiando a minha vida? Seu gosto muda. Milagrosamente. Pela fé em Jesus. Você creu no Evangelho, o Espírito habita no crente hoje. Tudo se fez novo, nova criatura. E Deus então... E aí nós vamos crescendo progressivamente em santidade à luz da palavra. E progressivamente altos e baixos. Lembrando sempre, o crente ainda vai lutar contra o pecado. Ele cai no pecado, ele flerta com o pecado momentaneamente. Mas ele se arrepende pela graça de Deus. Ele volta para o caminho. E o crente ele passa a amar a lei de Deus, né? O salmista expressa isso, quanto ama a tua lei, como cantamos hoje de manhã, tua lei vale mais do que o ouro, mais doce do que o mel. Por quê? Porque a lei expressa a vontade do nosso Pai, que é boa, perfeita e agradável. E nós salvos em Jesus, queremos viver para agradar o Senhor. Queremos viver para a glória de Deus. Isso é graça na nossa vida. Nós nunca íamos desejar isso por nós mesmos. Deus agiu. E é por isso que o Senhor Jesus também disse, vamos ler juntos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Gloriosa palavra do nosso Deus, que Ele nos ajude a ter esse entendimento correto, equilibrado da lei, obediência por gratidão, por alegria, por dependência da graça. E avançando, meus irmãos, vamos notar que Paulo finaliza este capítulo aqui apresentando uma conclusão de tudo que ele desenvolveu nos versos anteriores, e ele vai nos apresentar aqui benefícios, privilégios incomparáveis para aqueles que estão em Jesus hoje, mostrando que a lei não pode fazer o que só a promessa faz. E nós aprendemos aqui 3 benefícios daqueles que têm fé em Jesus. Você tá em Jesus hoje? Você está confiando nele? Então isso fala sobre você. Anote aí. Primeiro benefício, a fé em Cristo nos faz filhos de Deus. Versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Lembrem que muitos dos judeus legalistas se orgulhavam e pensavam que por serem descendentes físicos de Abraão, eram então filhos de Deus. Mas Paulo deixa claro aqui que verdadeiros filhos de Deus, sejam judeus ou gentios, são somente aqueles que têm fé em Jesus. Somente pela fé no descendente prometido lá de Abraão, que é Jesus, nos tornamos filhos de Deus por adoção e filhos legítimos. Legítimos e amados por Deus, e nada mais muda isso. Antes éramos filhos da ira. Os que estão fora de Cristo, os que não se arrependeram dos seus pecados, são filhos da ira. Filhos da ira. E se não se arrependerem, estão indo para o inferno. Mas em Jesus, quando finalmente cai a ficha, e eu me rendo ao senhorio de Cristo, eu entendo todo esse programa, todo esse plano de salvação precioso que a Escritura me ensina, nos tornamos filhos. Basta crer, confiar, reconhecer a sua condição de perdido, completamente perdido, sua natureza perversa, e a sua necessidade de Cristo
quando nos rendemos assim para o Senhor Jesus, quando clamamos por Jesus, Senhor, eu entendo, eu dependo do Senhor. Meu orgulho me cegou por tanto tempo, achando que eu não precisava. Hoje, finalmente, eu entendi. Eu preciso de Ti. Você e Deus, clame a Deus. No seu quarto mesmo, sozinho, não precisa de intercessor, de padre, nada. É você e o Senhor, com a sua Bíblia aberta. Senhor, a Bíblia diz que o Senhor enviou Jesus para me salvar. E eu clamo hoje, Senhor, que o Senhor possa me aceitar, que o Senhor possa me receber como Teu filho. Eu me arrependo dos meus pecados e eu imploro pelas misericórdias de Jesus. Volte-se assim para Cristo. E tenha a maior alegria que um pecador pode ter nessa terra, que é a certeza da salvação em Cristo Jesus. Volte-se assim para o Senhor, clame ao Senhor, que hoje seja dia de salvação na sua vida. Nos tornamos filhos por essa fé, nesse descendente prometido. Olha toda a história, todo o programa, todo o enredo maravilhoso. Novela é nada, gente. Novela é nada. Enredo brilhante, glorioso, a história eterna de Deus. E nós participamos dessa história. Quando nós aceitamos, nós nos entregamos para Cristo pela fé, nós entramos. Essa grande história, nossas pequenas histórias, elas entram dentro dessa grande história. E nós participamos da história de Deus. Não é o contrário, né? Nossa grande história, e aí a gente tenta encaixar a história de Deus. Não, é a grande história de Deus. É o grande enredo da salvação, é o grande enredo da redenção. Ele é o personagem principal, ele é o herói. E quando nós entendemos quem nós somos e quem Jesus é, nós entramos nessa história pela graça e participamos dos planos eternos de Deus. E Paulo diz ali no verso 27 do batismo, né? Ele fala do batismo, a ordenança deixada por Jesus. Amados, lembrando sempre, batismo não salva. Tranquilo? Batismo não salva. Não salva, ele não tem esse poder. Igreja não salva. Tá? É você e Cristo, é pessoal, você e Cristo. Mas o batismo, ele serve como um testemunho público. Você publica a sua fé. Por isso que você tem que entender. Por isso que você tem que ter o entendimento de quem é Cristo. E aí você testemunha. E você tem grande alegria. Você quer testemunhar. Jesus mudou minha vida. E eu quero falar para minha família, quero falar para meus amigos, quero falar para todo mundo que está aqui, quero dar o meu testemunho. Você publica a sua fé. O batismo, ele serve para isso, seu testemunho, e ele é uma evidência externa do que Deus fez internamente nos nossos corações, porque pela fé, meus irmãos, nós morremos para a velha vida. E a velha vida, ela é marcada principalmente por autoexaltação. Eu no centro. Minhas necessidades, você tem que me servir. Eu no centro. E essa velha vida é marcada por essa autoexaltação. Mas pela fé em Jesus a gente morre. O velho eu morre, finalmente, na cruz. Tem que ter um poder muito forte para matar o velho homem. E ele morre na cruz somente, no Evangelho. E aí nós ressurgimos para uma nova vida que se gloria agora em quê? Na cruz. É assim que Paulo encerra a carta aos Gálatas. Não ouso me gloriar, senão na cruz do meu Salvador. Cruz de Cristo. E assim nos revestimos de Cristo, Paulo fala aqui. Nós somos cobertos pelo manto da sua justiça. As nossas vidas estão escondidas em Cristo. Quando a ira de Deus vier para consumar a obra da justiça de Deus, nós estaremos escondidos no manto, cobertos pelo manto da justiça de Cristo, guardados no amor de Deus. Não mais filhos da ira, mas filhos amados de Deus. Segundo benefício que Paulo nos apresenta aqui, amados irmãos, é que a fé em Cristo elimina as barreiras do preconceito e nos faz um só povo. Olha que maravilha. Versículo 28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Meus irmãos, a fé nos nivela. Lembrem das distinções raciais e religiosas severas que existiam nos tempos bíblicos. Vocês lembram? Os gentios e judeus, judeus desprezando os gentios e se achando o povo único de Deus na terra, e gentios vice-versa, né? Gentios também desprezando. Existia também um desprezo muito grande, uma distinção social terrível entre escravos e livres.
Desprezo grande. Para termos uma ideia, até mesmo Aristóteles, grande filósofo, século III a.C., homem de alta cultura, chamava o escravo de implemento animado, ferramenta que respira. Que nojento. Mas esse é o seu coração. É o meu. A gente despreza. A gente despreza. A gente se acha melhor por várias coisas. Desprezo. Desprezo em relação ao sexo também, a mulher extremamente desprezada na sociedade, em termos de valores. Extremamente. Tudo isso em Cristo é tratado. Toda essa discriminação deve ser removida pela graça do Evangelho de Cristo. Hendrickson diz o seguinte: o que Paulo está dizendo, pois, é que todas essas distinções, sejam raciais ou religiosas, nem judeu nem grego, sociais, nem escravo nem livre, ou sexuais, nem homem nem mulher, devem ser completamente e para sempre erradicadas, uma vez que em Cristo todos são iguais. Amém? Por isso, amados, que a igreja deve ser, ela vai ser, o único lugar no mundo possível, único, em que não há distinção real entre as pessoas, porque nós entendemos que somos todos um em Cristo. E devemos combater com o Evangelho toda a nossa tendência para desprezar o próximo, se achando superior. Um rápido parênteses aqui. Amados, é claro que Paulo não está eliminando aqui as diferenças de papéis, de funções, como se agora tivesse que ser tudo absolutamente igual. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Existem papéis diferentes entre mulheres e homens. A Bíblia ensina isso no casamento, Efésios capítulo 5. Certa diferença de cargos, empregado, chefe, deve ser respeitado, Efésios 6. Para o bom funcionamento da sociedade, Deus estabeleceu estes papéis. E quando o homem despreza isso, cedo ou tarde colhe as consequências. Então não é isso que Paulo está dizendo aqui. Eis a importância de nós entendermos o texto dentro do seu contexto. Porque tem gente que usa esse texto para absurdos, defender coisas que não têm nada a ver. Importante nós entendermos o contexto. O que está sendo defendido aqui por Paulo é que em Cristo somos todos salvos da mesma forma. Por isso ninguém é melhor ou pior em valor essencial, ninguém deve se achar melhor ou pior diante de Deus. Somos todos pecadores salvos pela graça, pela fé somente. A fé nos nivela. Não temos mérito nenhum diante de Deus. Nenhum. Amém? E por último, mais um privilégio incomparável. A fé em Cristo nos faz herdeiros da promessa. Verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo finaliza destacando que os verdadeiros descendentes de Abraão, crentes em Jesus, que receberam Jesus em suas vidas como seu único Senhor e Salvador, esses são os verdadeiros herdeiros segundo a promessa. E qual é a herança? Falamos semana passada. A herança diz respeito à salvação pela graça, à vida eterna em Cristo Jesus. Como Paulo diz lá em Romanos 8, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, e sofremos realmente, também com Ele seremos glorificados. Bendita esperança, maravilhosos benefícios, não por guardarmos a lei, mas por confiarmos em Jesus Cristo. Amém? Concluindo, amados, então, essas são verdades que nós aprendemos sobre o propósito da lei. Como vimos, recapitulando, a lei foi dada principalmente para evidenciar o nosso pecado. Ela traz esse
raio-x da alma e a nossa necessidade do Salvador. Por isso a lei não é maior que a promessa, quando Deus firmou a aliança da graça com Abraão. Ela também não contradiz a promessa, elas não são contraditórias. Ela tem o seu caráter complementar dentro do esquema da salvação preciosa e completa do nosso Deus. Ela tem o objetivo de nos conduzir a Cristo, exatamente porque a lei não pode fazer o que só a promessa faz. E assim, pela fé somente em Jesus, somos filhos de Deus, formamos o povo amado de Deus, a igreja, que deve viver em unidade e em amor, e somos herdeiros segundo a promessa. Por isso eu pergunto, você já está firme nas promessas de Deus? Sua vida está sendo caracterizada por viver pela fé? Você está confiando, descansando nas promessas de Deus? Que possamos nos voltar para este evangelho, o bíblico, estudá-lo, conhecê-lo. Não podemos nos salvar por nossos méritos, eles são insuficientes, a lei mostra isso. Portanto, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele estamos eternamente seguros. Vamos orar. Pai Celestial, te louvamos e te adoramos, ó Deus, por tua santa palavra. Ensinamentos tão preciosos, Senhor. Nós realmente ficamos maravilhados, ó Deus, quando nós nos voltamos para a tua Escritura, Pai, e percebemos, Senhor, a majestade dela. Ela não se contradiz em nenhum momento, ela é perfeita, Pai. Ó Deus, tudo se encaixa, tudo tem o seu propósito, tudo, Senhor, tem harmonia, tem beleza, Pai. Ó Deus, nós te rendemos louvor, Pai, porque nós não temos condição por nós mesmos, fica mais do que comprovado, Senhor, pela lei, pela constatação de nós mesmos, ó Deus. Os nossos próprios padrões que nos estabelecemos, nós descumprimos, Pai. E fica evidente, Senhor, a necessidade de graça. E assim é, Pai, para que a glória toda seja do Senhor. E nós, então, nesse momento, Pai, estamos prostrados diante da cruz e rendendo louvores ao Senhor, Pai. Obrigado, Pai, pelo Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Ajuda-nos a compreendermos mais e mais, ó Deus. Purifica a nossa fé. Ajuda-nos a crescermos na fé, Senhor. Uma fé mais límpida, mais viva no Teu Evangelho, Senhor. Que nos dá um vigor maior, inclusive, uma alegria maior para obedecer, Pai. Para cumprirmos o nosso papel aqui nessa terra, a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Seja no trabalho, seja em casa, no lar, enfim, Pai. Tudo tem o seu propósito para a Tua glória em Jesus. Então, nenhum trabalho é em vão, Pai. Então, nós te adoramos, a Deus, por essa bendita palavra. Te louvamos muito, Senhor. Recebe o nosso louvor pelos méritos de Cristo e ajuda-nos, ó Deus, a perseverarmos nessa fé, no Teu Evangelho puro, até o dia de Cristo, Pai. Em nome dele oramos. Amém.